Gente, meus pais foram viajar pro Ceará. E eu tô aqui me divertindo, né? Vendo os vídeos que o meu pai tá mandando. Que meu pai é uma comédia pra ir pra esses lugares, né? A gente mora aqui no interior de São Paulo, né? E lá no Ceará, onde eles vão, é bem afastado da cidade. É um lugar, assim, totalmente diferente, né? Totalmente diferente daquilo que a gente vive aqui. E eu já fui pra lá, eu fui quando eu tinha 12 anos, e lá é a família da minha mãe. A minha mãe nasceu no Pernambuco, lá no Ceará, e a família dela, a avó dela, os tios dela, tudo mora lá. Eu acho que, se eu não me engano, tem dois ou três que moram aqui em São Paulo. O resto é tudo lá do Ceará. E é muito diferente, gente. Sim, muita coisa diferente. Quando eu fui, na época que eu fui, não tinha água encanada. Aí eles foram, não tem ainda. Lá na onde que a minha bisavó morava, não tem. Minha bisavó faleceu com mais de cento e poucos anos. E eu conheci ela. Ela tinha 90, se eu não me engano, 96 anos. Ela já tinha mais de 90 anos. Uma mulher lúcida, inteligentíssima, gente. Ela andava até de bicicleta. Vocês têm uma noção. E lá eles fazem, eles mesmo assim, eles vão pra cidade, só que é longe, é distante, é cerca de quase 2 horas pra eles ir pra cidade. Mas assim, é uma experiência diferente, muito gostosa, porque assim, é aquela coisa assim da pessoa que mora na cidade, que é aquele barulho, aquele monte de coisa, que tem um trânsito, barulho, que de repente vai pra um lugar que é tipo assim, um sítio, uma fazenda lá onde eles moram, é uma serra. Então, assim, é bem distante, é uma casa, assim, bem um pouco distante da outra, então tem que andar bastante até chegar na outra casa. Sim, você não vê as casas perto, é umas casas distantes. À noite é um breu de escuridão, um breu, porque não tem assim, né? É escuro, 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 você não vê nada, só vê a lua. Na época que eu fui, não tinha cisterna na casa da minha bisa. Então a gente pegava a água do rio. Gente, imagina que experiência, que aventura, assim, que coisa diferente. Você sair da cidade, que, tipo assim, tudo certinho, que por mais que a gente fale assim, ah, a gente não tem tudo, a gente não tem tudo que a gente queria, luxo, mas comparado com muitas pessoas que ainda vivem no Brasil, ainda vivem nesse lugar, a gente vive num luxo muito grande em relação a ter as coisas assim, saneamento básico, né? Água na torneira, água encanada, energia em tudo quanto é canto, né? Luz nas ruas, à noite, tudo. E lá não tem, lá é totalmente diferente. E aí, quando eu fui a primeira vez, não tinha nem cisterna. A gente ia buscar água no rio. Aí a gente ia lá no rio com os balde, com as coisas, catava água, chegava em casa, lá na casa da minha bisavó, peneirava as águas e aí separava para qual ia tomar banho, para qual ia tomar água, para qual ia cozinhar, mas assim, muito diferente. Aí agora meus pais foram e agora tem a cisterna, né, que aí leva o caminhão pipa, né, leva a água lá para eles. Mas assim, lá o povo é um povo assim muito alegre, muito acolhedor. Eles fazem bastante coisa. Quando eu fui, eles faziam farinha de mandioca para fazer tapioca. Cada casa tinha uma coisa que eles faziam. Outra casa tinha quase assim meio que uma fábrica que fazia castanha de caju. Aí tinha outra que fazia muito aquelas bolachinhas de nata, que é maravilhosa, uma delícia. E aí tem as que fazia leite, queijo. Nossa, assim, eles mesmo cultivam, né? Eles plantam, eles cultivam as coisas. E eles vão pra cidade comprar coisa, alimento, tudo, mas assim, é longe a cidade. E lá eles fazem bastante coisa, planta, cria galinha, cria porco, tudo. É tipo assim, um sítio mesmo. Só que lá não tem
encanamento, não tem água na torneira, nada. Mas é muito gostoso, muito diferente. E a gente tá dando risada, eu falei assim, a gente dá mais risada porque o meu pai, ele é do interior, né? Meu pai não é desses lugares. Inclusive, quando ele foi, a gente até ficou, ai, não acredito que o pai vai. Porque meu pai é muito assim, sabe? Tudo certinho, tudo limpinho, tudo organizadinho. Não que lá não seja, mas assim, que nem dormir em rede, com barulho de bicho, sapo, que nem tinha. Ele gravou um vídeo que tinha uma rã em cima da mesa. Aí, tipo assim, você não vê o seu pai, que é todo assim, num lugar desse, né? Minha mãe já não, minha mãe já. Minha mãe é da bagunça, minha mãe gosta de aventura, minha mãe gosta de coisa nova, de desafio, sabe? Minha mãe é igual fala, né? Sempre um que é totalmente radical casa com o outro que não é, que é mais calmo, mais tudo sob controle. A outra pessoa já não, né? Todo radical. E é legal, eu falei assim, que nem eles com mais de 30 anos de casado, já com as 5 filhas já criadas, já cresceu, já tá tudo aí já casada, né? Só tem a mais nova, que inclusive foi com eles também, que pra ela também é uma experiência, ela tá com 20 anos, uma experiência de vida totalmente diferente, né? Aqui na cidade, querendo ou não, mordomia de carro, de moto, de celular, água, tudo, de repente vai pra um lugar diferente, é uma experiência também de vida para ela também. Eu achei muito legal. Eu falasse assim que se eu pudesse ia toda a família para conhecer, para viver isso, sabe, essa coisa de ir para um lugar diferente e viver tipo assim, uma cultura diferente, mesmo sendo no Brasil. É no Brasil, mas tem cantos do Brasil que são culturas diferentes, jeitos diferentes e coisas que ainda não tem, que não chegou, né? E minha irmã, eu tenho outra irmã, né? Nós somos em 5. A que é mais velha do que eu, ela já foi, e na época que ela foi, não tinha nem energia. Não tinha nada. Na hora que o sol ia embora, todo mundo ia dormir. Aí só no outro dia, na hora que o sol aparecesse, aí todo mundo acordava. Então fazia as coisas só durante o dia. E aí depois, quando o sol se põe, foi embora o sol, já amanhecia, e só no outro dia que eles iam fazer as coisas. Mas é bem, bem legal, bem diferente. Aí meu pai tá lá, se divertindo. Mandou pra gente que andou acho que foi 2 horas atrás de uma carreta, ele, minha irmã, meus tios, até chegar na casa da minha avó. É uma experiência totalmente diferente. Eu acho engraçado e eu acho que todo mundo que tem uma vida assim muito confortável assim deveria passar por isso, porque é uma experiência diferente, é uma experiência diferente. Eu lembro que na época que eu fui, a gente foi de ônibus. Eles foram de avião. Na época que eu fui de ônibus. Era 3 dias de viagem e quebrou o ônibus. E ainda demorou 4 dias para chegar lá. Aí quando chegou lá, eles não podia entrar na serra por conta do horário. Já era tarde da noite, eles não entravam na serra, porque era breu, não dá pra ver nada. Deixaram eu e minha avó, eu tinha 12 anos, num posto de gasolina. Aí o motorista foi, conversou com o frentista lá, e o frentista falou assim: olha, por ser uma criança e uma idosa, eu vou deixar, mas eu não poderia aceitar elas aqui. E, tipo assim, não tinha o que fazer. A gente já tinha ido, não tinha nem como voltar. Aí passamos a noite no posto de gasolina. Eu lembro até hoje que deitei, debrucei meu braço assim no sofá e apaguei. Aí só no outro dia acordei assim já. Aí pegamos também uma estrada, quase 2 horas até chegar. Que aí tem a cidade, né? Aí tem a serra. 2 horas para chegar na casa da minha avó, da minha bisavó na serra. É uma aventura. Mas é muito gostoso. Eu vou fazer um vlog, meu pai em Pernambuco, e vou postar tudo. Meu pai no Ceará. E vou postar todos os vídeos que ele tá mandando pra gente, pra vocês verem, gente. É uma aventura. É uma experiência diferente que eles estão vivendo.